Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remember, estamos aqui para fazer mais uma resenha da Fórmula 1 para vocês. Terminado agora, tá no pódio, Grande Prêmio de Miami 2025, né? Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu no Grande Prêmio de Miami, outro domínio aí das McLaren, outra vitória do Oscar Piastri se consolidando aí na briga pelo título, né? Gabriel Bortoleto aí, infelizmente não conseguindo chegar até o fim, mas largando na melhor posição da temporada, né? Ferrari aí, um monte de confusão. Vamos falar um pouquinho aí do que melhor aconteceu no Grande Prêmio de Miami 2025. Mas antes vamos falar do nosso blog parceiro aí, apaixonado por F1, seu blog da velocidade. Alô, Cláudio. Cláudio que tá botando fé no Piastri aí desde o começo do ano, né, Claudião? Tá aí o Piastri indo bem, hein? Um blog com tudo de automobilismo para vocês, categorias de base, rally, categorias americanas e, claro, muita Fórmula 1 para vocês, bastidores, classificação, resultados, tudo no blog do meu amigo Cláudio aí. Vai lá e confira e prestigia aqui, prestigia o blog do meu amigo Cláudio, assim como você prestigia o Fórmula 1 Remembers. E muito obrigado, meu amigo Cláudio, pela força sempre. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho do Grande Prêmio de Miami 2025, aí terminada a corrida, mais uma na temporada aí, né? Mais uma vitória do Piastri, né? Se consolidando aí, né? Quem diria Oscar Piastri para a briga pelo título aí, né? Liderando já, abre um pouquinho aí na liderança já do campeonato, né? Lando Norris vence a corrida sprint, meio na sorte ali, numa questão de safety car ali, enfim, bandeira amarela, conseguiu roubar uns pontinhos do Piastri na sprint, porém, na corrida, o Piastri não deu chance não. O Verstappen ainda larga na pole, né, faz aquelas coisas que o Verstappen tira da cartola com a Red Bull aí, uma pole position também inesperada, né, mas não aguentou na corrida não, até conseguiu se segurar ali, né, Lando Norris largou em segundo, na largada escorregou de novo, né? Como diz o meu amigo Cláudio aí, escorregou na casca de banana de novo aí, né? O Lando Norris caiu para sexto lugar na largada e aí perdeu qualquer chance de vencer a corrida, o Lando Norris. E o Piastri se aproveitou disso, né? Passou Kimi Antonelli, que também largou bem aí, largou numa boa posição, né? E depois passou Verstappen e desapareceu aí, voou, né? Deixou a briga lá para trás e mostra que o Piastri está realmente na pegada para ganhar esse campeonato aí, né? Eu tô começando a achar, e aí vocês podem participar aí com os comentários, que o Norris está perdendo um pouco o fôlego aí, né? Claro, tem muita Fórmula 1 ainda, né? Vai ter aí acho que 15 corridas ainda, ou 16 para acabar a temporada, um abandono, né? Hoje com as pontuações altas da Fórmula 1, um abandono, uma desistência de alguma corrida, 0 pontos numa corrida pode significar uma mudança radical aí no quadro de classificação, mas desse jeito que tá, o Piastri vai abrindo aos poucos aí e mais, ele vai consolidando, né, dentro da McLaren a posição de piloto número 1, né, que até então era do Norris, né? O Norris começou a temporada com o melhor carro e como número 1 da equipe, né, que tem o melhor carro do ano. Então eu pelo menos esperava mais do Norris, esperava que o Norris ia estar nessa situação que o Piastri está hoje, até de uma forma mais folgada. Pelo contrário, o Norris está atrás do Piastri e por alguns momentos aí da corrida, né, quando ele estava lá em quinto, sexto lugar e o Verstappen ganhando, ele estava até atrás do Verstappen na classificação, né? Então a questão aí vai ser interna da McLaren. Acho que o Verstappen ainda aos trancos e barrancos, né, um grande piloto, vai tentando tirar leite de pedra aí da Red Bull, mas não tem fôlego para, pelo menos nesse momento, acompanhar as McLarens aí, né? Então eu acho que a briga vai ser entre Norris e Piastri, só que o Norris está escorregando aí, né? Tá vacilando, tá saindo da pista, não consegue acompanhar, né? Então, e a gente estava falando de classificação, ele fez uma boa classificação, né? Largou em segundo lugar, só que na primeira curva ali o Verstappen deu um chegar para lá nele, ele escorregou novamente, né? E foi cair para sexto lugar. E ali praticamente acabou a chance de vitória do Norris, né? Tava esperada a chuva e tudo mais, mas não teve nada disso. A corrida aconteceu em condições normais, né? E uma outra observação aí dessa corrida, né, pessoal, foi a discussão ali áspera entre os pilotos da Ferrari, né? Brigando por ver quem passa o outro, quem deixa passar, quem passa em sétimo e oitavo lugar, né?
briga pelo rádio, ó, ele tá mais rápido que eu, olha, é Hamilton de um lado, Leclerc do outro, aí o Hamilton passa o Leclerc passa o Hamilton devolve pro Leclerc. Ferrari aí em pé de guerra nessa corrida e desorganizada, né? E parece que não tem também, não tem punch aí para chegar nas primeiras colocações, né? Tudo bem, não precisa ser o melhor carro, mas olha a Mercedes aí, né? Com Russell e com Antonelli dando um baita trabalho, pegando todas as oportunidades que tem na mão para pegar classificações boas, e a Ferrari não está conseguindo, né? E essa briga com certeza vai dar o que falar, essa discussão do rádio aí na Ferrari entre Lewis Hamilton, Leclerc e os engenheiros, né? Porque no final a transmissão falou tudo, né? Que vai adiantar? Um passa ali, depois na outra volta o outro passa, depois na outra volta fica um deixando o outro passar e em sétimo lugar, em oitavo lugar. Não dá, né? Gabriel Bortoleto estava bem, fez a melhor largada aí da temporada, porém, né, o Bortoleto apagou o carro da Sauber aí no meio da corrida, né, e não conseguiu fazer nada, mas tá aí, tá tentando buscar alguma coisa melhor o Bortoleto, né, vamos torcer, mas com esse carro da Sauber vai ficar difícil, né. Vamos ver os 10 primeiros aí para ver como a turma foi no GP de Miami. Bom, pessoal, vamos lá, Oscar Piastri, mais uma vitória de Oscar Piastri, primeiro colocado aí, né, corrida aí que ele teve alguma dificuldade no começo, né, porque largou aí em terceiro ou em quarto, eu não lembro agora, acho que em terceiro, se aproveitou da falha do Norris ali, que levou uma escanteada do Verstappen na primeira curva, né, e depois não teve dificuldade para passar o Verstappen, né, mostra que a McLaren está muito acima da Red Bull aí, né, e eu acho que esse ano aí não tem como outra equipe, né, pegar a McLaren. Vamos torcer que tenha mais equilíbrio um pouquinho aí, mas o que os resultados estão mostrando é que realmente a McLaren vai ganhar o campeonato aí, ou com o Norris ou com o Piastri, né? E o Piastri está dando todos os indícios que ele vai aí brigar até o fim, e hoje em dia eu coloco o Piastri até como favorito para ganhar o campeonato. Claro que eu falei, tem 16 provas, 15, 16 provas ainda, né? Dá para virar muita coisa, mas nesse ritmo o Piastri está se impondo bem, tá? Se você pensar que teve 6 corridas no ano, o Piastri ganhou 4, né? Norris uma e Verstappen uma, né? Aí a gente já vê uma amostragem boa aí, né? Tá no caminho certo, Piastri, mais uma grande corrida do australiano aí, tá? Segundo lugar, Lando Norris, é isso, né? A gente conversou que vencer essa corrida era praticamente obrigação pro Norris, né? E ele não chegou nem perto de vencer, né? Ainda ganhou, como eu falei, a sprint, né? Numa questão de safety car ali, estava atrás do Piastri na sprint, né? E na corrida vacilou na largada, foi ali, saiu da pista ali, né? Dividindo a curva com o Verstappen, né? Eu acho que foi uma questão normal de corrida aí, né? E depois é isso, só conseguiu o segundo lugar, que era o que ele podia fazer, porque o Piastri, né, ele tentou tirar uma diferença ali, mas corrida totalmente controlada do Piastri. E o Norris está com dificuldades, viu? O Norris está com dificuldades aí e vai ter que fazer algo diferente, né, para não chegar daqui 6 corridas, por exemplo, na metade da temporada e o título, e assim, a equipe já está com o Piastri aí não vai poder ultrapassar o Piastri, uma série de coisas, né? Então o Norris, a briga do Norris é agora. Ou ele reage nas próximas 2 ou 3 corridas aí, ou vai ficar difícil para ele o campeonato, tá? Terceiro lugar, George Russell, olha o Russell aí, né? Mais um pódio do Russell, tirando leite de pedra dessa Mercedes também, né? Boa corrida do Russell, sempre regular, né? Ele não consegue ultrapassar muita gente, mas dificilmente é ultrapassado também, né? E vai somando pontinhos aí importantes, né? Uma regularidade aí que coloca o Russell como 4º lugar no campeonato e não tão afastado de Norris, Verstappen e Piastri, né? Que o Russell não tem chance de vencer, né? Senão estaria na briga pelo título também, com essa regularidade dele, tá? 4º lugar, Max Verstappen, não deu pro Max, né? Tentou a pole position, é o que ele está tentando fazer, largar bem, fazer pole position para de repente conseguir alguma coisa na corrida, mas ele não conseguiu acompanhar essa corrida não, inclusive perdeu a posição pro Russell aí também, tá? 5º lugar, Alexander Albon, boa corrida aí do Albon, né?
O Williams se consolidando como a quinta força do campeonato, né? Acredito que a Williams vai acabar nessa colocação aí. Se a Ferrari vacilar, é capaz da Williams ainda ir atrás da Ferrari ainda no campeonato. Desse jeito que tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre Ferrari, mas o Albon e o Sainz estão pontuando bem aí também e não estão fora da zona de pontuação em praticamente nenhuma corrida. Parabéns pro Albon, grande corrida também. Antonelli sexto, né? Chegou a estar em segundo, brigar ali, largou, fez pole position na sprint race, né? É um menino que vai vir com tudo aí. Se der um carro melhor para ele, pro Russell, eu gostaria de ver muito a Mercedes tentando equilibrar com a McLaren aí. Por quê? Porque são pilotos muito regulares e são pilotos muito cascudos aí, né? O Russell a gente já conhece, o Antonelli vindo com tudo aí, fazendo boas corridas com a Mercedes, tá? Sétimo lugar, Charles Leclerc, é aí que eu ia falar, né, pessoal? Sétimo e oitavo Ferrari. Vamos falar do Leclerc primeiro. Corrida apagada das Ferraris, né? E muita picuinha. Ah, mas ele tá mais lento, mas eu tô mais lento, mas deixa eu passar. Aí o cara passa e o outro que fica atrás. Não, mas ele me passou, mas tá lento. E deixa eu passar de novo. Ficaram trocando aí 2, 3 vezes de posição entre eles, né? Discutindo com os engenheiros no rádio. A Ferrari eu não consigo entender muito, né? Primeiro que tá sem carro aí para brigar, tá devagar. Segundo que as estratégias, né? Essas questões aí da Ferrari em jogo de equipe, né? É uma coisa lastimável aí, né? Oitavo lugar, Lewis Hamilton, né? O comentário que serve para o Leclerc serve para o Hamilton, muito abaixo. O Hamilton ainda conseguiu um pódio, né? Que não tem pódio, mas conseguiu um terceiro lugar na sprint race, fazendo uma estratégia diferente também de pneu e tudo mais, mas não consegue acompanhar na corrida, né? Toda corrida que a gente vem aqui apresentar os resultados, aí é Hamilton em sétimo, é Hamilton em oitavo, é Hamilton em sexto, né? Leclerc chegando às vezes um pouquinho mais na frente, o Leclerc está melhor no campeonato que o Hamilton, né? Mas complicado, né? Complicada a situação da Ferrari. Não dá para uma equipe ficar nessa, passa você, passa eu, agora passa, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de pegada, né? E não só picuinha, né? Então, fim de semana aí que eu julgo lastimável aí para Ferrari, tá? Papelão. Nono lugar, Carlos Sainz, né? Fazendo o que dá aí com a Williams também. Mais uma corrida com o Sainz pontuando, com a Williams pontuando. Parabéns à Williams, né? Uma evolução muito bonita aí da Williams. E espero que a Williams vá melhorando cada dia mais, tá? E décimo lugar, Yuki Tsunoda com a outra Red Bull, né? Participações pífias aí do segundo piloto da Red Bull. A questão não era só o Lawson, né? O Tsunoda é um piloto, claro, mais rodado que o Lawson, mais experiente. Mas a questão não é. A questão é que a Red Bull, né? Ela já tem um carro encaixado pro Verstappen e o Verstappen é um grande piloto, né? A realidade da Red Bull talvez seja até parecida com a da Ferrari. É brigar por sétimo, sexto, décimo lugar, né? Os segundos pilotos da Red Bull não estão conseguindo guiar esse carro. E ainda que ele somou um pontinho aí o Tsunoda, mas muito pouco aí para uma equipe que foi tetracampeã, né? Mas é isso aí, pessoal. Mais um GP terminado. Fórmula 1 tá boa, corrida boa em Miami hoje, né? Corrida emocionante aí no final da tarde para vocês. E agora a resenha tá chegando à noite aí para vocês comentarem, para vocês debaterem. Piastri aguenta? Vai ganhar o campeonato? Norris reage? Verstappen consegue aí pelas beiradas alguma coisa ainda nesse campeonato? Ferrari vai ficar por isso mesmo? Vai ficar só de briguinha no rádio aí, não vai apresentar resultado nenhum, né? Ferrari tem um pódio esse ano só, né? E o que você acha aí? Eu acho que o campeonato ainda promete muitas emoções aí, principalmente nesse duelo dos pilotos da McLaren. O Norris vai ter que reagir. Eu achei que essa corrida, por exemplo, o Norris venceria, por ter sido uma corrida que ele venceu no ano passado, teve, né, largou em segundo, venceu a corrida sprint, tava com a chance na mão, perdeu mais uma chance, né? E o Piastri, ó, vai pegando por fora aí, já ganha a quarta corrida no ano e tá encaminhando aí para ser o cara a ser batido esse ano, tá bom? Próxima corrida, pessoal, daqui 15 dias, Imola, GP de Emília-Romagna, estaremos aqui, o velho horário da manhã novamente aí, né? Depois de corridas aí de madrugada, de tarde, fim de tarde, em hora do almoço, vamos começar a ter mais a Fórmula 1 aí de manhã, naquele horário que a gente conhece bem, né? E estaremos aqui daqui 15 dias comentando o GP da Emília-Romagna para vocês.
Tá bom, pessoal? Um bom fim de domingo para vocês, uma boa semana e muito obrigado pela atenção, pessoal.